Agora sim, a Renata Agostini conseguiu fechar a apuração que ela estava trabalhando desde o início da manhã e agora ela traz para vocês a informação exclusiva, em primeira mão no CNN 360. Por quê? Porque Milton Ribeiro, o curso da investigação mudou recentemente, porque Milton Ribeiro foi parar hoje na carceragem da Polícia Federal. Vou pedir para o nosso time girar a nossa tarja. A Renata Agostini chega pronto. Renata, a informação exclusiva é essa, né? Sim, identificaram uma operação financeira atípica na conta do ex-ministro da Educação. Perfeito, Dani, exato. Fui tentar entender em que pé estavam as investigações na Controladoria Geral da União. A CGU fez abriu dois procedimentos para investigar esse escândalo no MEC. O segundo, depois que as reportagens começaram a apontar toda essa influência dessa dupla de pastores, do acesso que eles tinham ao gabinete de Milton Ribeiro e os pedidos feitos aos prefeitos. Então, essa segunda investigação, que foi aberta pela CGU e que ainda está em curso, sim, se deparou com uma movimentação atípica, uma movimentação financeira suspeita de Milton Ribeiro. Isso há cerca de 3 semanas, segundo uma fonte me relatou, com detalhes possíveis nesse momento, porque a investigação está sob sigilo e em andamento, mas segundo essa fonte que tem acesso à apuração, isso mudou o curso da investigação. Por quê, gente? Até então, qual era o trabalho da CGU? Pegar os relatos dos prefeitos, pegar os desembolsos feitos pelo FNDE e entender se o que os prefeitos estavam dizendo batiam com benefícios diretos àquelas cidades, àqueles municípios, fazer esses cruzamentos. E até então, os auditores da CGU estavam tendo dificuldade de fazer uma relação de uma coisa com a outra. Então, muito investimento nessa avaliação, nessa análise desse banco de dados ali do MEC e do FNDE e pouco resultado. Porém, ao olhar mais detidamente sobre Milton Ribeiro, um investigado, né, desde o início, se encontrou, então, essa movimentação financeira e isso virou o caso. Um integrante, inclusive, do governo, a par dessa investigação, disse que a notícia chegou com surpresa, porque o Milton Ribeiro, o ex-ministro, vinha negando até então, primeiro, que tivesse tido qualquer tipo de benefício, mas isso acendeu todos os alertas por parte do time de investigação, para entender, bem, por que então que tem esse ganho que não está batendo com o que vinha até então nos rendimentos de Milton Ribeiro. Como isso aconteceu, Dani, há cerca de 3 semanas, eles estavam, nesse momento, dedicados a entender como seguir a investigação a partir daí. E ainda não tinham chegado até uma nova rodada de conversas, né, de depoimento com Milton Ribeiro para entender a versão dele no detalhe. Mas o que essa fonte me explicou com clareza é que, sim, já dava para entender que você tinha algo fora do padrão e eles estavam justamente tentando entender a relação disso com os pastores. Também muitos sinais amarelos vindo da movimentação dos pastores. É nesse pé que estamos na investigação da CGU, que, veja, está avançada e deve ser finalizada até julho. Aqui é importante uma observação, gente. Investigação da CGU municia a Polícia Federal, mas a Polícia Federal pode, nesse momento, e isso essa fonte também deixou muito claro, pode estar de posse de outros dados. Pode ter chegado, inclusive, a mais informações. Mas, no mínimo, me garantiu essa fonte, tem uma questão direta ali em Milton Ribeiro a ser averiguada para se entender se, de fato, isso é um benefício indevido que ele recebeu ou se tem ali ainda alguma explicação que pare de pé. Mas isso, Dani, eu achei muito emblemático quando a fonte me disse. Mudou o curso da investigação. Tem ali algo a ser apurado diretamente na figura de Milton Ribeiro. E aí, Renata, eu vou pedir para a gente agora, com calma, fatiar e passar. Se você chegou agora, muito bem-vindo. Esse é o CNN 360. A Renata Agostini traz aqui a informação que estava todo mundo tentando entender. Porque depois de 3 meses que ele já saiu do cargo, o ex-ministro da Educação teve a prisão preventiva
preventiva sem prazo para acabar, decretada hoje, no dia 20, mas executada hoje pela Polícia Federal. Além dele, a dupla de pastores que é acusada de pedir propina a prefeitos para liberar o acesso ao então ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. A Renata Agostini está trazendo para vocês os primeiros indícios de que a investigação cresceu, de que se antes o ministro dizia que colocava tudo à disposição, ele disse isso inclusive à própria Renata, quando foi entrevistado por ela no auge desse escândalo, auge que hoje foi obviamente suplantado pela operação da Polícia Federal, Milton Ribeiro disse: eu coloco todos os meus sigilos à disposição. A Controladoria Geral da União, órgão do governo que estava, assim, trabalhando nesse caso e cede uma espécie de parceria com a Polícia Federal, que pode ter ainda outros elementos. Fonte da Renata Agostini aponta que a CGU encontrou uma operação financeira suspeita na conta do ex-ministro Milton Ribeiro. O que pode ser isso? Um dinheiro que ele simplesmente não consegue explicar à primeira vista, com os rendimentos que tem, de onde veio. Renata, vamos repassar aqui. Essa operação financeira suspeita foi identificada há cerca de 3 semanas. 3 semanas é o que me diz, então, esse integrante do governo, né? Controladoria Geral da União, gente, é um órgão do governo. Então, e que é um integrante do governo que está a par do andamento dessa investigação, dos detalhes dessa investigação. Então, ele diz que há cerca de 3 semanas, talvez um pouco mais, mas por volta disso, é que soou esse alarme. Então, a CGU vinha num caminho, cruzando ali essas transferências do MEC para os municípios, né? Mais especificamente do FNDE para os municípios, e não estava ali parecendo que isso ia dar em muito lugar, me confessou, né, me admitiu essa fonte, mas houve, então, esse alerta por parte dos investigadores, dos auditores da CGU, que se depararam com uma movimentação financeira fora dos padrões, uma movimentação financeira suspeita de Milton Ribeiro. E aí, então, eles mudam o curso da investigação e eles passam a olhar mais detidamente sobre Milton Ribeiro, a relação de Milton Ribeiro com os pastores. Segundo essa fonte, também tem ali uma série de suspeitas nessa investigação da CGU sobre os 2 pastores, também envolvendo movimentações financeiras. Perguntei de forma muito clara. Isso significa que há indícios, ao menos, de um benefício indevido recebido por Milton Ribeiro? E aí é nesse ponto que essa fonte toma muito cuidado e eu explico por quê. Olha, não dá para a gente cravar ainda por 2 razões, me explicou. Primeiro porque, no caso da investigação da CGU, gente, pode ser que a PF já tenha avançado mais, tá? No caso da investigação da CGU, eles estavam justamente vendo as linhas de investigação, cruzando com outras informações para voltar a Milton Ribeiro e confrontá-lo com a primeira versão que ele havia dado em depoimentos, de que não tinha ali nenhum comportamento inapropriado e que ele não tinha recebido nenhuma vantagem indevida. Pois bem, estavam nessa fase para entender, e aí esse integrante do governo quis deixar essa porta bastante aberta. Pode ser que a investigação conclua lá na frente que havia alguma explicação. E aí, a gente... Por exemplo, que explicação? Pode surgir que ele vendeu algum tipo de bem e por isso recebeu um dinheiro a mais. Isso ainda estava no curso da investigação. A investigação está avançada? Está. Possibilidade de finalizar no mês que vem, mas ela ainda está em curso. Agora, Dani, o fato dele ter sido preso, ter vindo o pedido da PF, a autorização da Justiça, indica também para a CGU que a PF chegou, no mínimo, na mesma conclusão. Perfeito. Que tem coisa ali a ser olhada. Isso é o que me aponta essa fonte graduada do governo.